Alguma vez você já se sentiu perdido, sem propósito, sem saber para onde ir, sem saber o que vai fazer daqui da vida? Ou às vezes, ou a sua maior preocupação é sempre saber qual vai ser seu almoço, o seu jantar, ou que hora que vai começar a sua série favorita, quando que vai sair a nova temporada? Se você é uma pessoa que ainda que entende a importância do propósito da sua vida, mesmo que você ainda não saiba qual é ele, fica aqui, me acompanha até o final, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao podcast Arruma Sua Cama, e nesse podcast eu falo sobre como transformar líderes em profissionais de alta performance, superando a procrastinação em até 60 dias. Eu sou Jean, eu sou Master Coach, sou mentor em carreira. Eu quero falar justamente sobre isso, sobre propósito, e eu vou além. Como ter um propósito no seu trabalho? Como ter um propósito que vai fazer com que você acorde e levante todo dia para ir trabalhar e não você fique naquela sensação de depressão pós-fantástico de todos os domingos. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer algumas coisas, tá? Esse episódio, ele é para líderes e profissionais de posições de gerência de pequenas e médias empresas que buscam um maior significado no seu trabalho e eles querem superar a procrastinação. Tá bom, Gia, mas quer dizer que existe alguma relação entre procrastinação e propósito? Sim, existe muita relação entre propósito e procrastinação e para variar, o Paçoca tá acabando de subir no meu monitor, mas vamos embora, né? Vamos que vamos. Pronto, Paçoca? Deitou? Esse episódio, ele também é para você que está motivado a melhorar suas habilidades de liderança, gestão de tempo, mas que pode estar enfrentando desafios para identificar e seguir um propósito claro na sua carreira. É o seu principal motivador. Esse episódio também é para você que valoriza o desenvolvimento pessoal, profissional. Você está buscando estratégias práticas para implementar mudanças significativas na sua vida. Tá? Esse episódio, ele é para você, tá bom? E também preciso dizer que esse episódio ele não é indicado para quem? Ele não é indicado para indivíduos que eles não têm interesse em desenvolvimento pessoal e profissional. Simples assim, e tá tudo bem. Aproveitando esse gancho, eu faço a pergunta para vocês. O quanto que às vezes vocês ficam tentando insistir para convencer determinadas pessoas a fazer determinadas tarefas no seu trabalho, enfim, se simplesmente aquelas pessoas elas não entendem o significado ou não estão no momento delas? Assim, como posso dizer, é um gasto desnecessário de energia. Então, o que acontece? Vocês ficam insistindo com pessoas que às vezes elas não querem simplesmente seguir, não querem se desenvolver e tá tudo bem. Se por acaso você encontra colaboradores nessa situação que vocês estão insistindo, sempre tentando o melhor pelaquela pessoa e aquela pessoa ela não muda, eu vou dar uma dica grátis para vocês. Promovam essas pessoas. Promovam essas pessoas ao mercado de trabalho. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Existem pessoas que elas merecem essa oportunidade de serem promovidas no mercado de trabalho. E justamente essa promoção pode ajudar essas pessoas a fazer o seu propósito. Olha que coisa boa, olha que maravilha, olha que solução sensacional. Vocês economizam a energia de vocês e vocês vão economizar a energia dessas pessoas. Aproveitando também... Espera um pouquinho, pessoal, deixa eu ver se tá gravando isso aqui, né? Porque o Paçoca parou aqui. Vem cá, Paçoca. Vem cá, ó, pra falar que eu não tô mentindo, não. Ele tá aqui, ó. Vem cá, deita aqui. Isso, fica aqui do lado. Vamos lá. Esse episódio, ele não é pra quem? Ele não é pra aquelas pessoas que já têm um senso claro de propósito no trabalho, na vida, enfim. E que elas já possuem estratégias eficazes para evitar a procrastinação. Então, assim, o que acontece? Vamos pro próximo nível. Se você, meu amigo, minha amiga, meu líder, minha líder aqui, vocês já passaram por essa etapa? Ok, vocês podem até falar, poxa, Jean, você está me mandando embora? Não, tudo bem. Mas eu acredito que talvez vocês estejam no próximo patamar. Qual que é a próxima lição a ser aprendida? Sejam eficientes também com relação a isso. Já vão para o próximo passo. Por isso que eu digo que esse episódio ele não vai agregar tanto a vocês que vocês já passaram por essa etapa. E também esse episódio ele não é adequado para profissionais que já estão satisfeitos com as suas rotinas, né? Já estão acostumados com aquelas rotinas atuais e eles não buscam mudança, não buscam melhorias, ou seja, eles não querem uma nova abordagem no trabalho e também eles não querem mudar a liderança. E tá tudo bem, esse episódio não é para você. Mas esse episódio é para quê? É para trazer uma clareza. Esse tema é para você refletir sobre o que você está fazendo da sua vida. O que você espera da sua vida? Você já parou para pensar sobre o seu propósito? E o propósito ele tá ligado diretamente ao quê? O seu propósito está direcionado às ações que você vai fazer daqui para frente. O que você tem que fazer para você chegar lá?
Todas as suas ações, elas são direcionadas para o que você quer. A procrastinação, ela está diretamente ligada a isso. Sobre você não ter foco do que você quer fazer. Ou seja, você quer aproveitar todas as oportunidades. E você quer aproveitar todas as boas oportunidades. Só que isso é uma falta de foco. Quando você tem uma clareza sobre o seu propósito, sobre para onde você quer ir, seus princípios, seus valores, você vai perceber que você vai precisar dar não a várias situações, a várias oportunidades, inclusive as boas. Jobs que o diga, né? Inclusive essa frase é dele. Então, o que acontece? Você precisa saber para onde você vai. Primeiro passo. E aí você pode falar assim, tá, Gia, mas eu não sei o que escolher, eu não sei para onde, eu não sei para onde ir, eu não sei nem o que fazer da minha vida, eu tô perdido. Seus princípios e valores, você sabe quais são? Eu gosto de falar muito que naqueles momentos onde você está perdido, o que vai te orientar, a sua estrela do norte, ou seja, a sua bússola, o que vai fazer você se mover na direção certa são seus princípios e seus valores. Se você não tem isso claro, qualquer caminho serve. Porque o que acontece? São as suas decisões, tá? As suas decisões, elas são muito pautadas com relação àquilo que para você, o que você acredita que é correto e que é inegociável. E até numa autoanálise, você precisa entender se realmente isso que você acredita que é inegociável, se você não está negociando. Então, o que acontece? Você fala para mim, Jean, eu não sei para onde ir, eu não sei o que escolher, eu não sei qual caminho eu vou, eu me sinto perdido. Eu não sei por onde começar. Com os meus coaches, com meus mentorados, que muitas vezes eles entram justamente nessa questão da procrastinação. Eu começo por onde? Seu estado atual. Como que você está hoje? Me fala um pouquinho sobre a sua história de vida, sobre como que tá as suas questões familiares, me fala sobre o você hoje. E quando eles começam a me falar sobre essas questões, eu gosto de entender também quais são os princípios e valores dele. O que para você é importante? E aí é o primeiro choque. Porque geralmente a pessoa para, né? Poxa, mas como assim meus princípios e valores? Escreve para mim. Escreve, sei lá, escreve 10 princípios ou valores, 10 coisas que para vocês são inegociáveis, onde princípios são universais, né? E os valores são de cada um. E aí eu dou alguns exemplos do que para mim são princípios ou valores, e a pessoa começa a escrever. E a pessoa para, por quê? Ele nunca parou para pensar nisso. Nunca parou para pensar sobre o que é importante na sua vida, o que você pode realizar. Ele simplesmente, nossa, nunca parei para analisar essa situação. E aí, quando você não tem uma clareza sobre os seus princípios, os seus valores, o que a gente faz? Vamos começar a trabalhar nisso. E aí a pessoa faz as listas. E o próximo passo é o quê? Agora, ordena para mim em ordem de prioridade. Você escreveu o que veio na cabeça, o que veio de uma vez, sem uma estrutura, simplesmente foi escrevendo. E agora me fala, o que é importante? Coloca o que vem em primeiro lugar. Aí a pessoa enumera. Isso primeiro, isso em segundo, isso em terceiro. Bonitinho, até 10. Agora você vai olhar um pouquinho para a sua vida. Olha para o seu estado atual. O que você escreveu até agora é o seu estado desejado. É o que você quer, é o que você deseja. É no mundo perfeito. Agora, o que você vive? Está congruente com aquilo que você deseja? E aí é o primeiro choque de realidade. O que eu estou fazendo? Eu acredito que isso é importante, mas não é isso que eu estou vivendo. Essa é a primeira etapa. Você identificar onde você está errando. Ou o que você realmente está priorizando? Como que você quer saber essa questão de propósito, o que você quer para sua vida, se você ainda não tem essa clareza do que é importante para você, do que é inegociável? Ou você acredita que é inegociável, mas você está negociando? Se eu pudesse falar de uma forma para você sobre esse é o caminho errado a seguir e esse é o caminho certo, vocês estão no caminho certo, que é fazer, que é seguir, que é ser orientado pelos princípios e valores, que é aquilo que você acredita que é o correto, né? Ou você está indo pelo caminho errado. Você acha que está fazendo uma coisa, mas você está fazendo outra. O que eu pego de pessoas que elas colocam verdade, lealdade, só que quando faz essa ferramenta, elas percebem que talvez elas não estão sendo tão verdadeiras com elas mesmas. E o que é verdadeiro é justamente isso, é você parar para analisar. E você pode estar me dizendo, Gia, mas eu não tenho tempo para ficar perdendo para fazer isso. Eu não tenho tempo a perder para ficar parando, pensando no que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu vou simplesmente seguir. E eu preciso ganhar dinheiro. Tudo bem. Você pode falar isso, você pode pensar nisso. Só que o que acontece? Será que você está parando com essa questão, questionando?
sobre que você precisa, não pode raciocinar, que você tem que ganhar dinheiro. Uma coisa que eu te falo é: dinheiro não é fim, dinheiro é meio, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você ficar sempre focando que o dinheiro é o fim, e tudo que você faz pelo dinheiro, você nunca será feliz, porque o dinheiro nunca será o suficiente para você. O dinheiro é um meio, o dinheiro é uma forma de você poder realizar os seus sonhos, o dinheiro é uma forma de você poder ajudar as pessoas à sua volta, a crescer e contribuir. É disso que eu estou falando. Eu não vou ser hipócrita de falar de que, não, dinheiro não traz felicidade, dinheiro isso, dinheiro aquilo outro. De forma alguma, não estou falando isso. Isso é até crença que algumas pessoas possuem. O que eu estou falando é que dinheiro é pura e simplesmente um meio de... Depois você pode falar: mas eu não tenho tempo para perder sobre esse assunto. Tempo é dinheiro. Você já está perdendo tempo. Você já está perdendo dinheiro. Você só está vivendo um dia atrás do outro. Talvez você pode estar até subindo a montanha errada. Um dia, esse tipo de assunto vai voltar na sua vida, por bem ou por mal. E tá tudo bem, se você quiser ignorar esse vídeo, isso aqui não faz sentido, eu vou embora, tá tudo bem. Só que pode ser que lá na frente, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, ou qual o tempo que for. Pode ser que essa situação volta na sua vida e você para e pensa: poxa, eu ouvi um cara e ele me falou sobre isso e eu não dei atenção. Mas tá tudo bem. Pode ser que hoje não seja o seu momento. Pode ser que hoje você não esteja preparado para isso. Pode ser que hoje pode ter uma série de situações, orgulho, crença, uma série de coisas que façam você parar simplesmente e falar: meu, que baboseira é essa? Só que uma hora a conta chega. Ah, e por que eu estou falando isso? Porque a conta chegou para mim em um determinado momento da minha vida. E onde eu vejo que as pessoas mais erram é justamente de não ficar atentas aos sinais da vida. E a vida te dá sinais, entendeu? As pessoas, elas ficam sempre o quê? Focando apenas no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é importante. E eu falo mais uma vez: dinheiro é o meio, não é o fim. O que adianta a pessoa trabalhar bastante, lá, se matar na empresa e perde família, perde emprego, depois simplesmente a empresa dá um pé na bunda daquela pessoa, perde saúde. E aí você pode me perguntar: tá, Gê, mas como que eu organizo tudo isso? Né? Como que eu dou um jeito nessa situação? Como que eu me organizo? Lembra que eu falei lá atrás, princípios e valores? Eu vou ser bonzinho com vocês, não enumerem 10, enumerem 7. Enumerem 7 princípios ou valores que para vocês são inegociáveis. Depois que vocês escreverem isso, ordenou, colocou na ordem ideal para vocês o que é primeiro, o que é segundo, enfim. Escreve uma nova lista. O que realmente você está vivendo? Exemplo, será que você coloca, às vezes, Deus, família em primeiro lugar? Só que você percebe que você está abrindo mão de tudo isso por conta de uma série de situações no seu trabalho. Será que você não está realmente vivendo o trabalho em primeiro lugar? E depois que vocês fizerem isso, o jeito certo e o jeito errado é o quê? Olhe para os seus princípios e valores no seu dia a dia, se vocês estão no caminho certo ou no caminho errado. Tá? Existe uma congruência entre o estado desejado e o estado atual? Por isso que você fez um alinhamento dos seus princípios e valores, aquilo que é importante. Aí vocês compararam o seu estado atual com o estado desejado. Que ensinamento, que lição você aprende? Né? Quais fichas caem? Por quê? Agora você sabe se realmente você está vivendo aquilo que você acredita, e parabéns se você está passando por isso. Ou se você está percebendo que você realmente não está no caminho certo, sabe? Você deveria estar priorizando seus princípios, seus valores no dia a dia. Eu poderia estar aqui dizendo: olha, parabéns, você fez isso de uma forma muito boa. Poxa, agora se você não está fazendo dessa forma, ou seja, você acredita em algo e faz algo diferente, e faz outra coisa, realmente, você está no caminho errado. E aí? Você já passou pela primeira etapa, porque é a tomada da consciência. É muito difícil você mudar aquilo que você não conhece, que você não sabe. Tá? E hoje o que eu fiz? Nessa pequena ferramenta eu te trouxe o quê? Essa questão. E agora você sabe se você está realmente no caminho certo ou no caminho errado. Mas a decisão de agir é sua. Que decisão que você toma? Ah, mas eu tenho medo da mudança. Ah, mas eu não quero agir. Mas tá bom desse jeito. Tá bom. Mudar dói. Mas assim, perder o que você já tem pode doer mais ainda. E depois que você olhou seus princípios, seus valores, para você entender para qual direção que você deve ir,
Aí eu te faço agora uma outra reflexão com relação ao seu propósito. O seu propósito, ele está intimamente ligado ao seu maior desafio. A maior dor que você já viveu, a maior dor que você já superou, que você precisa superar. E você precisa saber, fazer essa análise. Qual que é essa dor? Qual que é esse propósito? O que, que você precisa aprender? Qual é a lição que você ainda não aprendeu? Qual que é a lição que sempre volta na tua vida? Aquilo que você fala, poxa, eu sempre passo por essa situação e essa situação sempre se repete. Talvez isso tenha uma ligação direta com aquilo que você precisa fazer. Talvez você precisa entender qual é essa dor, superar essa dor. E isso vai ser o seu propósito. Por quê? Para você poder exercer isso, você tem que ter superado. Tá? E depois que você entende, aí eu vou contar até um pouquinho sobre o meu caso. Eu estava até comentando hoje com uma amiga que eu tinha alguns amigos do passado, eles brincavam, que diziam que eu levava a discórdia aos locais de fé. Caramba, mas como assim, Jean? Que forte levar a discórdia aos locais de fé? Sim. Por quê? Eu era uma pessoa muito dura, muito rígida, não gostava de mudanças. Todo feedback que eu recebia, eu entendia como uma crítica. Eu entendia que aquele feedback não era para a tarefa, e sim era para mim. Só que as outras pessoas, o que elas imaginavam? Ah, mas o Jean, me rotulava o Jean disso, rotulava o Jean daquilo, mas nunca rotulavam a pessoa. Nunca rotulavam a atitude, e sim a pessoa. E aí virava o quê? Aquele cabo de guerra. Né? E aí eu fui procurar entender, fui buscar um conhecimento sobre o que acontecia. E é o que eu sempre falo, eu passei a entender que as pessoas não estavam erradas, mas eu também não estava errado. Era apenas uma questão de alinhamento na comunicação entre quem é o emissor e quem é o receptor. Esse é o primeiro passo, e é o quê? Autoconhecimento. E quando você se conhece, você simplesmente para de ficar se preocupando com a opinião dos outros. Não que a opinião dos outros não seja importante, mas não será a opinião dos outros que te definem. Né? E aí você pode até falar, poxa, mas eu não importa a minha opinião dos outros, o que importa sou eu por dentro. Tudo bem, mas aí eu vou falar do grande pensador contemporâneo, Bruce Wayne, numa frase que ele usou no Batman, no Cavaleiro das Trevas, não importa o que vocês são por dentro. O que importa é aquilo que você faz. O que isso quer dizer? Não adianta vocês estarem cheios de boas intenções. Ah, mas eu sou amoroso, eu sou bom. Tá, mas isso reflete em atitudes? Se não reflete, não adianta. Não adianta só você falar. Tem que ter atitude. E quando eu falo de propósito, muitas vezes é isso. Vocês precisam de ter a atitude para entender o que é que eu estou correndo. Qual que é a principal dor que eu estou me escondendo atrás dela? E eu não quero dar o próximo passo. Né? Eu não quero me desafiar com relação a esse assunto. O maior desafio talvez seja de desapegar de um emprego que vocês estão infelizes. De um emprego que já não satisfaz, de um emprego que já não faz mais sentido na vida de vocês. Eu não sei, cada um tem a sua maior dor. Às vezes a maior dor que vocês precisam superar é sair de um relacionamento. De repente a maior dor é vocês conseguirem superar uma liderança tóxica, ou de vocês se posicionarem na empresa. Às vezes vocês podem estar com um desafio de empreender, mas vocês têm medo. Vocês querem ter uma liberdade geográfica, vocês querem ter o maior tempo. Às vezes simplesmente é sair de um emprego que está fazendo mal para a saúde de vocês, mas vocês ficam por conta de um ótimo salário. E vocês se ficam presos. E aproveitando o gancho, quando eu falo sobre princípios e valores, quando eu falo também da questão de propósito, quando vocês conhecem os seus princípios e valores, olha para o que vocês fazem hoje. Está alinhado? Vocês estão num emprego, num trabalho, onde os seus princípios e valores estão totalmente alinhados com aquilo que para vocês é importante? Eu já vi casos de pessoas que diziam, olha, mas eu estou num determinado trabalho e, sei lá, acontecem algumas situações na empresa que eu não concordo, vão contra os meus princípios e meus valores, aquilo que é inegociável para mim, tá bom? E o que você faz com isso? A decisão de ficar na empresa ou buscar algo melhor é tua. E aí a pessoa começa a contar um monte de historinha.
No meu último trabalho, quando eu era CLT, eu passei por essa situação. Né? Depois que eu busquei o autoconhecimento, eu procurei me conhecer, procurei entender as situações que acontecem. E eu entendi qual que era o meu propósito, porque eu comecei a perceber, eu entendi quais eram as situações que se repetiam na minha vida, aprendi com aquelas lições, quando eu falei, poxa, esse aqui é o meu propósito, é isso que eu preciso fazer. E eu tinha um conhecimento pleno sobre os meus princípios e valores, sobre aquilo que para mim era importante, sobre aquilo que para mim era inegociável. Eu comecei a olhar para o meu trabalho e eu falei, faz sentido eu continuar aqui? E eu não estou falando de salário. Do meu trabalho de CLT, eu estava no maior cargo que eu já havia alcançado na minha carreira, com o maior salário. E eu receberia um aumento em aproximadamente 2 meses antes da minha saída. Então, quando eu falo que dinheiro é meio, não é fim, não é pura e simplesmente uma falácia. Indubitavelmente, eu tenho razão naquilo que eu estou falando, porque eu passei por aquilo. E eu abri mão. Por quê? Porque aquele trabalho, aquele emprego já não estava mais fazendo sentido. Com relação ao que eu acreditava, com relação aos meus princípios e valores. E se não fazia sentido, e eu tinha o conhecimento, eu também tinha naquele momento o poder da mudança. Eu poderia simplesmente ficar calado, e aí também não ia adiantar ficar reclamando para os quatro ventos. Tinha que ter a minha autorresponsabilidade, ou tinha que tomar a decisão. E eu tomei a decisão. Foi fácil? Não foi fácil. O primeiro indício, eu saí da empresa em outubro. O primeiro indício que eu tive foi um início de burnout, no final de agosto. E depois de 12 anos, com 12 anos de empresa como CLT, eu pedi as contas da empresa. Né? Obviamente a empresa não aceitou. Não, Jean, calma. Como assim? Vai pedir as contas? Vamos conversar. Conversei, expliquei toda a minha situação, o que estava acontecendo. E na época eu fiz um acordo com a minha diretora que eu ficaria mais 6 meses. Ok, vou ficar mais 6 meses na empresa. E após os 6 meses, nós iremos voltar a conversar sobre aquele assunto. Eu não consegui ficar 2 meses. Por quê? Porque aquela situação, ela estava ferindo enormemente meus princípios e valores. Não era certo, não era correto. Para mim não fazia mais sentido estar naquele lugar. E se não faz mais sentido, por que eu vou insistir nisso? E se vocês estão numa situação que não faz mais sentido, por que vocês vão insistir nisso? Vocês vão sofrer até quando? E eu entendi que para eu poder viver o meu propósito, para eu poder viver aquilo que para mim realmente era importante, para eu poder viver aquilo que realmente fazia sentido na minha vida, eu tinha que largar certas situações, soltar, abrir a mão. E quando eu falo de situações, falo também de pessoas. Teve determinadas mãos ali de pessoas que eu tive que soltar. Por quê? Porque as pessoas não queriam que eu evoluísse, mas elas queriam que eu ficasse do lado delas. Elas não queriam vir comigo. E aí são decisões que você tem que tomar. Jean, você está sendo duro, né? Está pegando pesado. É isso. Você está aqui, ó. Você tem duas mãos. Aqui em cima tem pessoas que estão te puxando e eu estou aqui. Só que aqui embaixo tem outras pessoas. O que eu faço? Estendi a mão, vem comigo. Vamos embora. Porque o pessoal está aqui me puxando. Pessoas que estão querendo me ajudar a crescer. Só que essas pessoas não querem subir. Não, Jean, não vai, fica aqui. Vocês têm a decisão. Eu tomei essa decisão. Eu vou seguir, eu vou soltar essa mão que está querendo me ajudar e vou ficar com aqui embaixo. Ou eu solto essa mão que está aqui embaixo e eu subo. Cada um toma a sua decisão. Minha decisão foi muito pautada com relação a princípios e valores. E eu enxerguei que as pessoas que queriam me puxar eram as pessoas que estavam mais congruentes com meus princípios e valores. Amo todas as pessoas que eu tive que soltar a mão. Mas assim é a vida. Não dá para agradar a todos, né? Tem até uma pessoa aí que a gente conhece bem, que também não agradou a todos. E olha que isso foi há 2000 anos atrás, né? Então quem sou eu na fila do pão para querer agradar todo mundo se ele mesmo não agradou? Mas a mudança dói. Aprender dói.
E às vezes você não toma as decisões que precisam ser tomadas justamente por conta disso, por medo da dor. Você não vive o seu propósito justamente por conta disso, com o medo da mudança, com o medo do que vai ser. E aí só pra gente estar finalizando, eu falo muito sobre o salto de fé. Qual que é o salto de fé que você precisa fazer na sua vida, na sua carreira, para você viver o seu propósito? Ou para você parar e analisar, olha, qual que é o meu propósito? Qual que é a maior dor que eu estou enfrentando? O que eu preciso aprender para eu ir para o próximo nível? Você precisa parar e analisar isso. Talvez, no ciclo de amizades que você tem, tenha pessoas que falam, pô, mas o que esse Jean tá falando? Você ainda fica ouvindo nisso? Talvez sejam essas as pessoas que querem que você fique exatamente onde você está, ao lado delas. E aí, será que você vai conseguir viver o seu propósito? Correr atrás dele? Entendeu? O propósito é isso. Entender os seus princípios, entender os seus valores. Entender não só o que você está vivendo hoje, mas o que você quer para a sua vida. Olha para o seu trabalho. Está alinhado com os seus princípios e os seus valores? Se está, você gosta do que você faz, você está bem remunerado, maravilha. E se não é, o que você vai fazer? O grande risco de você ficar na tentativa e erro atrás de propósito, sem você conhecer seus princípios e seus valores, é você escalar a montanha errada. Isso se você não já fez. Investir tempo, investir dinheiro em algo para você escalar, uma montanha para você escalar, e quando você chegou lá em cima, cara, é a montanha errada, não é aqui que eu queria estar. E isso acontece muito mais do que você imagina. Pessoas que se sentem frustradas porque elas gastaram tempo, dinheiro, escalando a montanha errada. E aí, para você escalar uma outra montanha, você vai ter que descer. Será que você quer passar por isso? Eu tô te dando essa informação agora, gratuitamente, para você pensar sobre isso. E não diga que eu não te avisei. Mas, meus amigos, é isso, tá? Então, assim, antes de mais nada, tá? Eu quero agradecer a vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha esclarecido essas dúvidas com relação a propósito, como você correlacionar os seus propósitos com o seu trabalho. Cada um tem os seus princípios, os seus valores, cada um tem a sua história de vida, cada um sabe quais são as dores, cada um sabe o que precisa superar, cada um sabe quais são as lições que ainda não aprenderam, tá bom? E se vocês gostaram desse conteúdo e vocês querem acompanhar novos conteúdos, eu convido vocês, se inscreve aqui nesse canal, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.